Eu sei que nós não costumamos ver a cena que vamos descrever, todavia sei que vocês, em alguma medida, já viram, sabe que é real. O oleiro. O oleiro, ele adquire a massa. Quer já preparada, quer ele prepare. Ele toma aquela massa e vai tornando-a pronta para aquilo que ele deseja fazer. Ele vai usar em seu instrumento, onde ele forma objetos. E naquele lugar, ele coloca a massa, já tendo planejado o que pretende fazer, e vai dando forma para que um objeto de seu agrado seja formado, saia dali. Ele pode fazer muitos objetos, a massa é a mesma. De fato, alguns vasos ele colocará à venda, outros ele dirá é para minha casa. Alguns vasos ele poderá até usar para depósito de água, outros para enfeite na sala. Ele decide o que faz com a massa, de forma que aquela obra ou aquelas obras possam cumprir a sua vontade, glorificar o seu nome como um artista. Porque, como nós já dissemos hoje, sempre que nós apreciamos a obra de alguém, nós já estamos elogiando esse alguém. Então, tudo aquilo será um instrumento para algum fim. Nós veremos hoje um texto que sei que ele fere a nossa natureza. Sim, nossa natureza pecadora. Por isso é tão difícil de, inclusive, ser um texto aceito com naturalidade. Que nesse texto Deus é colocado como o oleiro. Deus é apresentado como aquele que tem a massa nas mãos para fazer dela o que bem entender. Isso fere a nossa natureza caída porque o pecado nos tornou orgulhosos, donos de si. E como um adolescente que diz assim: eu vou embora dessa casa, não quero mais ficar aqui, porque foi castigado com justiça, porque foi privado de algo com razão, porque foi direcionado para a vontade da família quando não queria. E então se revolta, porque ele quer fazer a sua própria vontade. É um texto que fere a nossa natureza pecadora, porque nós jamais queremos e desejaremos, aceitaremos, jamais iremos assumir a ideia de que nós estamos debaixo de alguém que tem todo o poder, todo o controle, inclusive das nossas vidas. Mas nós vamos com paciência, com calma, procurando tornar o texto bem compreensível, apesar dele ser claro aos nossos olhos. Vamos então ouvir o que Deus tem a nos dizer em Romanos capítulo 9, a partir do versículo 6, para que nós possamos pegar todo o fio da meada, todo o argumento de Paulo, até o versículo 33. Mas nós vamos ler aos poucos. Então, vamos para Romanos capítulo 9, versículo 6, até o versículo 18. Primeiro momento de nossa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho.
E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Senhor Deus amado, tua palavra é o teu poder para a salvação, e nós queremos ouvi-la com o coração, para que, ó Deus, a nossa vida responda a ti, para que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra, para que não sejamos apenas religiosos, mas verdadeiros cristãos. Que o Senhor nos abençoe com a tua palavra, Senhor. Fala conosco, quebranta corações, para que ela encontre em nós morada e frutifique. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como nós falamos antes pela manhã, Paulo, neste momento, ele está argumentando acerca da realidade de Israel, naqueles dias, claro, que não é diferente dos nossos. O que aconteceu naqueles dias estava acontecendo hoje do mesmo jeito, porque podemos dizer que nesses 2000 anos Israel nunca mudou. Continuam negando a Cristo, continuam sendo um povo de coração endurecido como nação, ou seja, como maioria, não exatamente todo mundo. E ele mostra o que está acontecendo com Israel. Porque alguns poderiam ou mesmo questionaram com a seguinte pergunta: se Deus é fiel às suas promessas e prometeu a salvação de Israel, por que Israel não crê? Deus falhou? Deus não pôde salvar o seu povo? Paulo argumenta dizendo: não, é claro que Deus não falhou. Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Ou seja, jamais na Escritura fora dito que todos os descendentes de Abraão seriam salvos. E ele cita o exemplo: nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Observe o argumento dele. Vocês sabem que Abraão teve vários filhos, mas de início ele teve o primeiro filho dele, que é Ismael. Creio que todo mundo sabe disso. Esse filho é filho de Agar, uma escrava, que fora dada a Abraão pela própria Sara, que, sendo impaciente em aguardar as promessas de Deus, porque ela sabia que Deus lhe daria um descendente, ela antecipa e então entende que poderia ter filhos pela Agar, já que, sendo sua serva, os filhos dela seriam seus filhos, pertenceriam a ela. Mas não era isso que Deus queria. Deus iria realmente dar um filho de um milagre, de uma obra divina. Mas Ismael é filho de Abraão, é legítimo filho de Abraão. Ninguém vai negar isso. Todavia, o que Abraão fez depois que Isaque nasceu, por ordem do Senhor, a Sara chega para Abraão e diz assim: despede essa escrava e o seu filho, para que esse menino não seja o herdeiro com o meu filho Isaque. E então Deus diz: escute a sua mulher, faça o que ela está dizendo. Ou seja, eu concordo, é a minha vontade, é isso mesmo. E ele faz, uma vez que é a vontade de Deus. Se fosse só a vontade de Sara, provavelmente ele resistiria, porque ele pesou o coração, filho dele, afinal das contas. Nunca deixou de ser filho dele, o Ismael. Mas uma vez que Deus disse: é a minha vontade, Abraão, um homem muito obediente, muito mesmo,
e isso deve já ser aplicado ao seu coração, Abraão era um homem muito obediente. Mesmo nos momentos mais difíceis, como foi o momento de sacrificar o filho dele, indo ao Monte Moriá, ele obedeceu, e naquele momento ele obedece a Deus e despede Ismael. O que Paulo, bem objetivamente, está dizendo para quem conhece a história? Porventura, todos os filhos de Abraão herdaram as promessas feitas a Abraão? Todos os filhos de Abraão herdaram as promessas feitas, por exemplo, a terra prometida? Não. Você sabe que não. Você sabe que o Ismael se tornou um outro povo, e Ismael seguiu um próprio caminho, e não tem nada a ver com o Isaac. E, inclusive, para quem não sabe, Ismael são os muçulmanos. São irmãos de Israel. Ismael formou este povo, que hoje é conhecido do mundo inteiro, e o Isaac formou um outro povo, que é o povo de Israel. Dois povos diferentes. As bênçãos não foram herdadas pelos dois. E do mesmo jeito como as bênçãos não foram herdadas pelos dois, Paulo está dizendo, é evidente que não são todos que se tornam herdeiros das bênçãos. Porque se as bênçãos fossem dadas para todos os descendentes de Abraão, então não só o Ismael, mas até outros filhos, porque Abraão teve mais filhos. Abraão, depois da morte de Sara, teve mais filhos com outra esposa. Então, isso já nos dá uma direção, um entendimento de que, de fato, ser descendente da carne de Abraão, ou seja, ser um judeu de sangue, ser um israelita de sangue, não é uma garantia de que a promessa o alcance. Não são todos. A carne não define quem herda as promessas do Senhor, mas a fé. A carne não define quem herda as promessas do Senhor, mas a fé. Vocês devem estar lembrados do que o João Batista disse para os fariseus que iam ao encontro do profeta, mas iam com desprezo, porque eles diziam, somos filhos de Abraão, não precisamos disso. Então, o profeta diz, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, Mateus 3, versículo 7, disse-lhes, raça de víboras, e eram todos judeus, todos filhos de Abraão. Nenhum deles aqui não é um gentil, nenhum deles aqui é um prosélito, todos filhos de Abraão. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem ensinou vocês a tentar enrolar a Deus, tapear, fingir que andam com Deus quando vocês são meros religiosos, cheios de tradições? Quem disse que vocês não vão para o inferno só porque vocês praticam tradições? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzam frutos verdadeiros, de um coração sincero. Não é em vão que o primeiro grande mandamento não é obedeçam tradições, não é cumpram regras, não é criem formas, é amem a Deus de todo o coração, toda a alma e toda a força. Até mesmo o mais religioso dos homens pode ir para o inferno se ele não amar a Deus de todo o seu coração. Até mesmo o mais religioso de todos os homens pode ir para o inferno se ele não amar a Deus de todo o seu coração. Porque não é da carne, é da fé. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, judeus, legítimos judeus. Ninguém coloca isso em dúvida. Mas, ele diz, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então Paulo já deixa claro, nunca foi da carne, nunca foi. Até de pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. A carne nada vai aproveitar no dia final. São os da fé. O que Paulo quer nos mostrar nesse primeiro momento é que os da fé que são herdeiros da promessa. São esses que herdam as promessas de Abraão, como ele mostra em Gálatas, dizendo que se tornam filhos de Abraão aqueles que creram como Abraão. Ou seja, a semelhança
com a fé de Abraão, nos torna então partes dessa descendência da promessa. São estes. Versículo 8. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então, observe aí que já há uma escolha, não há uma escolha? Observe, Abraão teve um filho chamado Ismael. Abraão teve um filho chamado Isaque. Teve outros mais. Dentre esses dois filhos, um deles foi escolhido para ser aquele que herdaria as promessas. Quem? Isaque. Mas Paulo vai dar mais exemplo ainda. No versículo 9 ele diz: porque a palavra da promessa é esta, por esse tempo virei a Sara e Sara terá um filho. Ela não era somente, mas também Rebeca. E aí ele entra num outro casal e menciona o Isaque e a Rebeca, que dão sequência à história redentora. E Isaque e Rebeca tiveram 2 filhos. Olha, se você questionar o fato de que Ismael era filho de uma escrava, ele disse assim, mas era um filho de uma escrava, então é claro que Deus não ia escolher, tinha que ser o filho legítimo. Tudo bem, mas me diga agora, então como é que nós vamos argumentar quando os meninos são gêmeos? Ou seja, todos os dois são filhos do mesmo pai e mãe. Nasceram no mesmo momento. O que eles têm de distinção? Qual é a distinção entre os dois? Gêmeos. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal. Não eram nascidos. Vamos para o texto? É o texto de Gênesis 25. Gênesis 25. E diz o versículo 20. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Observe que Rebeca, assim como Sara, sendo estéril, teria filho fruto de um milagre de Deus. Deus é quem daria filhos para ela. E o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Ou seja, as crianças não tinham nascido ainda. Ninguém sabia como seriam. Ninguém sabia se uma seria boa ou seria má. Nada disso, nada disso. Elas não tinham feito nada. 2 crianças no ventre de sua mãe, simplesmente, e lutavam. Então disse, se é assim, por que vivo eu? Perguntou Rebeca, e consultou ao Senhor, e o Senhor vai responder. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Paulo usa exatamente esse texto. Versículo 12, o mais velho será servo do mais moço. Pergunta é, por quê? O que um fez, o outro fez, para que um deles fosse servo do outro? O que aconteceu? O que? Malaquias capítulo 1, versículo 2 e 3, que é o texto que Paulo usa logo em seguida, nos diz assim, eu vos tenho amado, diz o Senhor, para Israel. Mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Ou seja, não são todos irmãos mesmo? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Não estão os 2 irmãos? Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. Observe que eles não tinham feito nada, nada mesmo. Então, Paulo mostra que Deus, durante a história da redenção, escolheu sempre alguém. Isso não é difícil de ser entendido. Deus escolheu
Abraão, porque Abraão tinha uma família, e dentre todos os membros de sua família, foi o escolhido para receber as promessas do Senhor. Poderia ter sido outro, poderia ter sido Naor, poderia ser qualquer outro de sua família. E se você me disser porque Abraão era um homem justo, Abraão era um homem bom, Abraão era um homem íntegro, Abraão agradou a Deus, não é isso que a Escritura diz. Em Josué capítulo 24, versículo 2 diz assim: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente, vosso pai Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Ele não faz distinção. Ele não faz distinção. Ele simplesmente diz: olha, Abraão, com a sua família, serviram a outros deuses. Porém, eu separei Abraão. Então, na história da redenção, sempre aconteceu isso. Deus escolheu Abraão e o separou e lhe deu promessas maravilhosas. Depois, escolheu Isaque e o separou e deu continuidade às promessas. Depois, escolheu Jacó e o separou e fez ele herdeiro de tudo o que havia sido prometido antes. Tudo isso para que estes herdassem as promessas. A primeira mão, Paulo então está dizendo: viram que nem todos se tornam herdeiros? Então veja que o fato de que nem todo israelita se converte ao Senhor, não significa que Deus não cumpriu ou falhou em sua promessa. Porque Deus cumpriu e cumpre a sua promessa naqueles que creem. Há judeus convertidos? Com certeza. Com certeza, em todas as gerações encontraremos judeus convertidos. Mesmo que seja um só, mas nós encontraremos judeus convertidos. E são esses que Paulo diz que são os herdeiros das promessas. São esses que alcançaram as promessas do Senhor. Sempre tem herdeiros das promessas. Ainda hoje, as missões no meio dos judeus nunca deixaram de acontecer. Em alguma medida, eles sempre tiveram contato com o cristianismo, para que pudessem crer. Então, é neles que Deus cumpre a sua palavra. É neles que Deus cumpre a sua palavra. Mas aí, nesse momento, você pode pensar: mas, e essas pessoas que não receberam a promessa, que não se tornaram herdeiras dela? Simplesmente deixou para lá e elas queriam e Deus não deu. Como é que elas são? É interessante a gente abordar essa questão, porque sempre que a gente trata esse texto ou o assunto relacionado ao texto, sempre nós pensamos numa cena seguinte: alguém vindo para a igreja, querendo buscar a Deus, se humilhando diante do Senhor, indo a Cristo Jesus, e de repente, a possibilidade de Deus dizer assim: não, eu não quero você, eu quero o outro. Essa imagem que se forma na mente de muitas pessoas era uma imagem falsa. E nós vamos ver isso no próprio Esaú. Gênesis 28, versículo 6 a 9. Jacó foi abençoado por Isaque, seu pai. E então, o Esaú, que soube que Jacó recebeu a bênção em seu lugar, porque o Esaú era o primogênito, ele fica furioso de tal modo que ele diz: eu vou matar o meu irmão. A mãe, sabendo disso, que o irmão queria se consolar matando o outro, ou seja, Esaú queria matar Jacó, chama o pai e conversa para que ambos enviem Jacó para a família da Rebeca, para inclusive de lá tomar esposa. Afinal, eles deveriam dar sequência na família, mantê-la, a família pura. Quando eles fazem isso e Jacó vai embora, aí o versículo 6 diz assim: vendo, pois, Esaú
que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si. E vendo que ao abençoá-lo, lhe ordenara dizendo, não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã. E vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã-Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nebaiote. Observe que o texto mostra que ele tinha um monte de informações. E cada uma dessas informações poderia ter levado ele ao arrependimento. Quando ele viu que o seu irmão foi abençoado, ele poderia ter se prostrado diante do Senhor e ter dito, Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, me abençoa também. Senhor, eu me arrependo, se de repente eu desagradei o Senhor. Ele poderia ter clamado, ele poderia ter se humilhado, ele poderia ter pedido clemência da parte de Deus. Quando ele soube que o pai não queria que ele tomasse filhas de Canaã, ele poderia ter dito, Senhor, me perdoe, tomei filhas desta terra, eu não deveria ter feito isso. Mulheres pagãs que sacrificam seus filhos aos deuses, que tem todo tipo de Deus, comete todo tipo de idolatria. Eu me arrependo, Senhor, eu fico triste, eu errei, Senhor. Agora eu percebi que eu errei, eu pequei contra o Senhor e meu pai já havia me ensinado, e eu agora me arrependo. Vendo a obediência de Jacó em ir até a terra de sua mãe, a casa de seus pais, os pais da sua mãe, ele poderia ter dito, Senhor, meu irmão é tão obediente, e eu desobedeci tantas vezes, inclusive tomando estas mulheres, eu me arrependo, Senhor, eu quero ser obediente que nem meu irmão Jacó, eu quero ser um homem de Deus que nem meu irmão Jacó, eu quero obedecer a meu pai também. Vendo que o pai não olhava com bons olhos as filhas de Canaã, ele poderia ter dito, Senhor, eu entristeci meu pai e minha mãe, as mulheres que eu tomei se tornaram amargura para meu pai e minha mãe, mulheres más, mulheres perversas, mulheres que pecam contra o Senhor, mulheres que não me ajudam a andar na presença do Senhor, eu me arrependo, Senhor. Nada disso. Esaú não teve uma só atitude de arrependimento. Uma só. Ele simplesmente vai até a casa de Ismael e de propósito, com raiva, para se vingar, para fazer mal aos pais, ele toma mais esposas da região, porque o seu coração é mau. Essa é a verdade. Você jamais encontrará, jamais, alguém que se arrependendo diante de Deus, se humilhando diante de Deus, pedindo misericórdia, perdão e querendo andar com Deus, seja desprezado por Deus, jamais. Deus prometeu, jamais lanço fora aquele que vem a mim, jamais. Portanto, um argumento de que Deus pretere pessoas que querem ir a Ele por causa da escolha é falacioso, é uma mentira. Deus sempre recebe aqueles que vão a Ele. E os outros? Esaú não sentiu o menor remorso. Esaú não estava nem aí. Esaú estava interessado na bênção que Jacó recebeu, porque Esaú queria riquezas. E a prova de que Esaú só queria riqueza, só queria o dinheiro, só queria as bênçãos materiais, é que quando Jacó está voltando, ele fica sabendo que o seu irmão está indo ao seu encontro. Então, Jacó está muito medo, porque o seu irmão é um caçador, é um homem valente, é um homem de guerra, vinha com 400 homens, então não imagine que ele ele não imaginou que ele estivesse indo para dar boas-vindas, mas para matá-lo, porque foi assim que Jacó saiu dali, com ódio do coração de Esaú. Ele então ora ao Senhor, ele clama ao Senhor, pedindo misericórdia, livra-me
das mãos de meu irmão, porque ele quer me matar. Essa é a ideia que Jacó tem. A maldade do seu irmão ainda está gravada em seu coração. Só que quando ele chega lá, é curioso que Esaú o recebe de braços abertos. Passou. E você fica assim, olha aí, tá vendo? Ele se converteu. Não, ele não se converteu. Ele diz a razão. Guarda para ti os teus bens, meu irmão, porque Jacó havia enviado presentes para acalmar o coração de Esaú. Guarda para ti os teus bens, porque eu tenho muito. Eu tenho muito. As riquezas acalmaram o coração de Esaú. Pensando que ele iria viver em miséria, pensando que as bênçãos de Deus diziam respeito a questões físicas e materiais, ele ficou com ódio do seu irmão. Pensou ele, meu irmão vai enriquecer e eu vou viver na miséria. Meu irmão vai ter tudo e eu não vou ter nada. Eu estou com ódio do meu irmão. Mas o tempo vai passando, ele é um homem trabalhador, esforçado, vai prosperando pela graça de Deus, sim, com certeza. E considero que inclusive foi uma providência de Deus enriquecer Esaú para acalmar o coração de Esaú, a fim de não matar Jacó. Ou seja, um Deus que livra o seu povo, abençoando o ímpio, para que o ímpio não mexa com o povo dele. Porque não são as bênçãos materiais que estão em questão, mas a redenção. Como são infelizes aqueles que acham que o que Deus tem para nós são apenas bênçãos materiais. Como são infelizes aqueles que acham que ser de Deus é ser rico ou abençoado materialmente. Como são infelizes. Não conhecem a bênção de Deus, a bênção da redenção, a alegria da salvação, prazer de simplesmente pertencer, ou como disse Deus a Paulo, a minha graça te basta. Esaú não teve remorso, arrependimento ou conversão. Esaú era apenas um homem satisfeito, rico, e então não estava preocupado com mais nada. Portanto, ao escolher Jacó, Deus não deixou um Esaú frustrado, não. Um Esaú que queria a Deus e simplesmente não teve nenhum sinal gracioso da parte de Deus, jamais. Você não encontrará uma só vida, uma, que de fato quisesse andar com Deus. E que, portanto, tendo o desejo de andar com Deus, fora desprezado por Ele. Jamais. Uma só você não encontrará. Porque Deus jamais abandona aquele que vai a Ele. Jamais. Aqueles que verdadeiramente vão a Ele, Ele nunca abandona. Mas Paulo continua. Bom, e aí então? Deus escolheu Jacó e não Esaú, Isaque e não Ismael, e assim segue em relação a muitos outros. E nós levantamos uma questão. Na verdade, é Paulo quem levanta a questão, pensando, se antecipando para dar respostas. Que diremos, pois? Diante disso, o que a gente vai dizer? Há injustiça da parte de Deus? Mas é injusto? Por que Deus tem que escolher um filho e não escolhe o outro? Como ele disse, Esaú e Jacó eram crianças do ventre da mãe. Nenhum dos dois havia ainda pecado, apesar de nascerem pecadores. Mas nenhum dos dois tinha cometido algo que pudesse preterir diante de Deus. Ah, não, Esaú pecou e por isso que Deus não quer, não. Não, eles nem tinham nascido ainda. Mas não há injustiça. Por que não há injustiça? Ele diz, pois ele diz a Moisés, ou seja, o próprio Deus, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. É o texto de Êxodo 33, versículo 19. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Deus falando a Moisés. Nesse texto, há duas palavrinhas chaves para a gente entender essa questão da escolha.
Misericórdia e compaixão. Ainda que o termo misericórdia possa ser traduzido por graça, em grande parte dos textos do Antigo Testamento, ele se refere a um contexto de pecado. Em outras palavras, segundo o texto, a natureza pecadora do homem está sendo levada em consideração. Uma questão para os supralapsarianos pensarem. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Significa que o pecado está em questão. Por que podemos dizer isso com muita clareza? Basta comparar com Romanos 4:4. Em Romanos 4:4, Paulo diz assim: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Em outras palavras, quem é justo merece ser tratado como justo. Quem é bom merece ser tratado como bom. Quem faz merece ser tratado como quem fez. Paulo tem muito claro isso na sua mente, quando ele fala da salvação pela fé, dizendo que se fosse por obras, então não seria uma graça, não seria um favor, seria um direito. Eu poderia dizer, se acaso eu tivesse alguma coisa a merecer, Deus, eu mereço, eu fiz. Me dê o que me é devido. Assim como alguém chega para você depois de ter trabalhado na sua casa, ter levantado uma parede, no final dela ele diz assim, bom, agora é o meu salário. Você jamais poderá dizer, eu vou te dar porque eu sou muito bonzinho. Ele vai dizer, não, que cara de pau é essa, homem? Eu trabalhei, me dê o que me é devido, é justo, é o meu salário. Nós vamos encontrar naquela negociação de uma parábola de Jesus, em que o Senhor chama trabalhadores e acerta com eles 1 denário pelo dia. E quando chega no final do dia, ele dá 1 denário e diz, eu dei o que foi justo, porque eu combinei com você. Portanto, a questão da justiça é, eu mereço, então eu devo receber o que eu mereço. Mas aqui em Romanos 9 não é tratado desse jeito. Os homens são considerados já pecadores. É tratado de modo que é a misericórdia de Deus quem é dada ao homem. Portanto, ele tem que ser um pecador para isso. Pois ele diz, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. A escolha de Deus se manifesta na misericórdia. Portanto, está previsto o pecado quando Deus escolheu. Está previsto que a misericórdia expressaria a escolha divina. Deus teve misericórdia de Abraão, que era um idólatra. Deus teve misericórdia de Isaac, que nasceu pecador. Deus, inclusive, a sua história, obviamente, vai mostrar, ainda que seja muito curta. Deus teve misericórdia de Jacó, que era um homem pecador. E a sua história mostra os seus muitos defeitos. Todos eles mentiram, todos eles erraram. Isaac amou mais um filho do que o outro. Jacó terminou casando com 2 mulheres. E tudo isso mostra a natureza pecadora. Ele teve misericórdia. E a misericórdia, a compaixão, expressa a escolha divina. Não é uma simples escolha. Olha, sabe de uma coisa? Tem 2 homens bons. Os 2 são justos. Mas eu quero esse aqui, não quero aquele não. Jamais. De modo algum, o texto aponta para uma escolha sem um pressuposto. Os 2 são pecadores. Nenhum dos 2 merece a misericórdia. Nenhum dos 2 merece receber algo. Mas eu quero me compadecer de um deles. Eu quero me compadecer. Assim com Esaú e Jacó. Observe que Jacó segue agraciado com Deus, mas ainda com marcas do pecado. E Esaú mostra como ele era rebelde. Rebelde. Ele não estava nem aí para o que Deus escolheu ou não escolheu. E assim são os homens até os nossos dias, até o último dia. Eles desprezarão esta graça divina. Eles não se importarão, porque para eles tudo o que importa é o ter aqui e agora. Mas Paulo usa um outro exemplo. Ele aumenta, ele está usando a história da redenção para mostrar que Deus sempre escolheu alguém para dar a esta pessoa sua misericórdia. Porque, na verdade, todos os pecadores desprezam esta misericórdia. Olha para o mundo.
Você já teve a experiência, eu já tive, uma triste experiência, de conhecer pessoas que estão vivendo na miséria. E na miséria não significa necessariamente na pobreza. Sim, algumas delas na rua mesmo. Outras não necessariamente. Mas uma vida miserável. Que você olha para a pessoa e tem pena dela. Olha para aquela pessoa e diz, não, não pode, eu vou tentar tirar aquela pessoa daquela miséria. Tirar aquela pessoa da miséria da alma, que é a pior delas. E então você vai lá e dá a ela tudo o que você pode dar. Você prega o evangelho, ajuda financeiramente, tenta erguer a pessoa, faz de tudo. Depois de um pouco de tempo ela volta. E você continua. E isso não é incomum. E a insistência e o trabalho para ver que aquela pessoa se erga, para ver se aquela pessoa ter um futuro melhor. Mas ela não quer. Você fica sem entender. Meu Deus, como é que uma pessoa prefere ir para a rua? Ou prefere viver a miséria em que ela está? Ela prefere continuar do jeito que ela estava, do que a receber uma nova vida, a receber uma nova direção, ao ter uma perspectiva boa de sua vida, a viver coisas que são boas para ela, não é para mim, é para ela. Como é que uma pessoa prefere a miséria à vida boa? Como? Não sei se você já passou por isso, eu já. Isso deixa a gente profundamente triste, perplexo, mas deixa bem claro a realidade sobre o homem. Eles não querem o que é bom, eles não querem. E Jesus disse isso, a Escritura diz isso. Eles não querem o que é bom, eles não querem, realmente não querem. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Vem alguém e traz num caminhão um banquete magnífico. Para em algum lugar cheio de pessoas pobres. Então abre aquele caminhão e diz assim, venham comer, venham se banquetear. Comam. Elas olham para aquele caminhão, não acreditam e continuam comendo tantas vezes lixo. Que cena dolorosa, que cena triste, mas real. O homem prefere as trevas do que a luz. Tendo o Filho de Deus diante de seus olhos, eles preferiram as trevas do que a luz. E Judas vendeu Jesus por causa de um punhado de dinheiro. E Judas, que viu Jesus curar multidões, alimentar multidões, expulsar demônios das pessoas, que viu Jesus ensinar com firmeza, fidelidade, doçura, graça e com amor, viu Jesus ensinar a palavra do Senhor, ele vendeu por algumas moedas de prata. Estava a luz diante deles e eles preferiram as trevas. Em nenhum momento o mundo olhará para aqueles que se achegaram a Deus e aprenderam que a graça do Senhor alcança estes filhos da promessa, jamais dirá com remorso, mas Deus, o Senhor escolheu ele, não me escolheu. Mas Deus, o Senhor fez tudo por ele e não fez por mim. Eu quero, Senhor. Farão como Esaú e tentarão se vingar de Deus por não ter lhes dado algo que deu ao outro.
porque o coração endurecido continuará endurecido. E ele cita um coração endurecido, Faraó. Versículo 16, Paulo diz: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus de sua misericórdia. Deus se compadece de quem Ele quer. Ele vê os pecadores e se compadece de quem Ele quer. Ele vê a miséria e se compadece de quem Ele quer. E olhe, é muito fácil mostrar que essa realidade está presente na sociedade. Porque você, querendo adotar uma criança e vendo num local onde as crianças estão, e vendo uma casa que tem vários órfãos, você escolherá um segundo sua vontade, onde todos eles vivem em igual condição. Deus olha para a nossa miséria, para a nossa realidade, mas graciosamente vai ao encontro de alguns deles para lhes dar a misericórdia eficazmente. São estes que, como Jacó, olham para o Senhor e louvam o seu nome com gratidão, obedecendo a seu chamado para começar uma nova vida, como Paulo, que outrora perseguiu a igreja e se tornou um apóstolo fiel, que deu a vida pela igreja do Senhor Jesus. Ele diz, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. E vocês conhecem a história de Faraó. Vamos para Êxodo capítulo 4, versículo 21. É um dos textos que fala o que aconteceu. Não precisamos citar todos, sabendo que eles repetirão a mesma ideia. Êxodo capítulo 4, versículo 21, nos diz assim: disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, observe então que Moisés ainda não tinha ido ao Egito, ainda estava com seu sogro na terra de Midian, e ainda iria cumprir a sua missão. E Deus já se antecipa dizendo: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Olha que coisa interessante. Os filhos de Israel viram os milagres. Faraó também viu o milagre. Os filhos de Israel viram as pragas. Faraó também viu a praga. Só que os filhos de Israel apenas viram as pragas. Faraó sofreu as pragas. Me diga, qual deveria ser, numa questão lógica, a probabilidade dentre dois homens, qual deles se arrepender? O que apenas viu a ira do pai, a raiva, ou aquele que apanhou? Qual deles sentiu o prejuízo, as consequências do erro? Qual deles deveria dizer assim: eu não vou fazer mais isso, porque eu vi como dói o castigo, a disciplina? O outro apenas assistiu. Pensando logicamente, deveria ser aquele que apanhou. Todavia, Faraó apanhou e não se arrependeu. Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Deus disse a Moisés: eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o meu povo. Um homem pecador, um homem de coração duro, Deus diz, ele continuará com o coração endurecido. Não entendam de forma errada. O mau entendimento desvia completamente a ideia do texto. Deus não está dizendo: Faraó vai tentar se converter. E quando ele tentar se converter, eu vou dizer: não, você não vai se converter, continue com o coração duro. Faraó é um pecador como Esaú, de coração endurecido. Mas diante do medo, Faraó poderia ter dito: vai embora, que eu não aguento mais. E ter libertado Israel para sair do Egito. E é nesse caso, é sobre este assunto, é sobre esta reação de Faraó, não porque ele se converteria a Deus, não porque ele diria: Deus tem misericórdia de mim, mas porque ele poderia, pelo medo de sofrer mais danos ainda, ter deixado Israel ir, que ele diz: eu vou manter Faraó com o seu orgulho, para que ele diga: não, deixa não, quem manda aqui sou eu.
eu vou deixar que ele continue assim. Ele vai continuar assim, na dureza do coração dele. Deus jamais endureceria o coração de um homem que quer se converter ao Senhor. Não é assim que funciona. Porque a própria obra de conversão vem do Senhor. Seria Deus contradizendo a si mesmo. Deus indo contra a sua própria ação. Jamais. Deus não rejeita ninguém que vai a Ele. Jamais. Deus não rejeita aqueles que clamam por misericórdia. Faraó não clamou por misericórdia. Faraó apenas tentou se livrar diversas vezes de sofrer mais danos do que já estava sofrendo. Faraó não queria o Deus de Israel. Faraó queria apenas se ver livre dos danos presentes naquele momento. E por isso continuou persistindo até sofrer todos os danos, porque a dureza de seu coração era real. Não só Deus o manteve nesse orgulho dele, de querer mostrar que quem manda é ele, como a dureza de coração era real. Por isso Paulo diz, logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Deus dá àqueles que ele quer a misericórdia, mas mantém na dureza de coração aqueles que são duros de coração, como lhe apraz. Ele é Deus. E aí, nesse momento, nós precisamos continuar o texto. Diz então o versículo 19, vamos até o versículo 33. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Ou seja, de que se queixa Deus ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Pois, assim como também diz Oséias, chamarei povo meu ao que não era povo, meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes diz, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé, e Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorre da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, e rocha de escândalo, e aquele que nela crê, não será confundido. Observe que ele vai apontar para Cristo. Todo o texto vai culminar com Cristo. Vai culminar com Cristo. A pergunta é, como é que Deus reclama dos homens não se converterem a Ele, se Ele estende a sua misericórdia para uns e mantém os outros endurecidos, endurece os outros? Em Faraó, existe um verbo em hebraico, ou uma qualidade verbal em hebraico, que tem o sentido de causar ação. Ou seja, eu não fiz aquilo, mas eu causei, eu provoquei aquele que vai fazer. É essa qualidade verbal que é usada com Faraó. Não foi Deus que estava duro de coração, mas Deus causou o endurecimento.
Então, como é que Deus, ao mesmo tempo, pode dar a uns a misericórdia, causar o endurecimento em outros e depois reclamar? Aí ele diz: mas quem és tu, homem, para discutir com Deus? Você já viu um oleiro ser questionado pelo objeto? Olha, eu não queria ser um vaso para urinar. Eu queria ser um vaso bonito para colocar na casa. Vocês sabem que não tinha banheiro naquele período. Então, eles tinham vasos que eram usados para isso. Eu não queria. Vocês já devem ter visto isso em hospitais. Que objeto poderia questionar o seu Criador? Isaías 45, versículo 9. É o texto que Paulo está citando. Isaías 45, 9. Ai daquele que contende com seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Então, que objeto dirá ao seu Criador: por que me fizeste assim? Observe outra vez que não podemos dizer que Deus está fazendo pecadores, de modo algum. Paulo começa a fazer distinção entre vasos de misericórdia e vasos de ira. Mas jamais poderíamos entender que Deus criou o pecador em distinção do outro, porque ambos são pecadores. Paulo já havia dito isso. Que se conclui? Versículo 9 do capítulo 3 de Romanos. Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. O pressuposto de Paulo é que todos os homens são pecadores. Portanto, os vasos de misericórdia e os vasos de ira não são distinguidos pelo fato de um ser pecador e o outro não. De modo algum, ambos são pecadores. Mas Deus quis dar a uns pecadores a sua misericórdia, para que eles vivam uma nova vida com Ele, enquanto a outros não lhes é concedido isso. A gente vê isso lá em Mateus capítulo 13, palavras do próprio Senhor Jesus. O mesmo que disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Quando falou a parábola do semeador e foi questionado pelos discípulos: por que falas por parábolas? Ele responde no versículo 11 de Mateus 13: ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Não lhes é isso concedido. Deus graciosamente concede sua misericórdia para que alguns desfrutem dessa misericórdia. Mas a outros ele suporta. Ele suporta. Deus nunca quis a destruição dos pecadores. Sei, parece difícil ler esse texto, mas em Ezequiel capítulo 33, versículo 11, ele diz: dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Deus não tem prazer na destruição do perverso. Por isso Paulo diz assim: Deus suporta. Ele nunca quis ver Faraó ou outros pecadores sofrendo como se Deus fosse mal. Eu gosto de ver o sofrimento alheio. Não é essa a ideia. Deus não gosta de ver a maldade. Deus é só bom. Deus é só bondade. Mas Deus faz desses vasos de ira instrumentos para manifestar a glória dele, como foi o caso de Faraó, suportando, é aquela pessoa que vai ter que aguentar uma coisa ruim, mas suportar. Eu tenho que suportar isso, até quando eu tenho que suportar isso? Jesus disse, quando se dirigiu à sua geração, que tentando expulsar um demônio de uma pessoa e não conseguindo, ele diz assim: até quando estarei com vocês, ó geração incrédula? Ele estava suportando os pecados daqueles homens, suportando os erros daqueles homens, suportando a incredulidade daqueles homens. Deus suporta aqueles que fazem o mal, que são duros de coração. Ele suporta, porque Ele não tem prazer nisso. Deus não tem prazer na destruição, na morte, na maldade, porque Deus é bom. Quando Deus criou tudo, diz que Ele fez muito bom.
Deus não tem prazer na desgraça. Deus é bom. Por isso que os vasos de ira não são para o deleite dele, para Deus dizer assim, ha, 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 agora vocês vão queimar. Não é um deleite para Deus. E pecam gravemente aqueles que olham para os ímpios indo para o inferno e fazem disso um palco para se deliciarem. Porque o Deus Santíssimo não tem prazer na morte do perverso, mas que ele se converta. Deus suporta. Deus tem que suportar aquilo ali, porque Deus é glorificado cumprindo um propósito, como o Faraó. Como é que Deus ia derramar as suas 10 pragas? Lembra das pragas do Egito? Ele derramou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, até chegar na 10ª. Se Faraó tivesse simplesmente dito, não, vai embora, olha, vão embora, eu quero nem saber de vocês mais. Talvez ele tivesse apenas derramado a primeira. Mas Deus queria mostrar para toda a criação o poder, a grandeza, a superioridade sobre os outros deuses, a sua glória. E então suportou o Faraó em toda a sua dureza de coração. Suportou, fez com que, de fato, ele fosse um instrumento para que a ira fosse derramada, mas como suportando e não como deleite e prazer. Porque Deus é bom, sempre bom, nunca mal, nunca. Deus suporta, como nós devemos suportar também. Mas não só devemos suportar, e isso aí é uma aplicação que nós devemos fazer. É pesado o mundo, sabe? Conviver com pessoas que são corruptas, más, só vivem criando problema para a gente, vivem fazendo coisas que nos fazem mal, vivem tentando dominar sobre nós, vivem tentando prejudicar, vivem tentando tornar a nossa vida um transtorno. O que a gente faz com essas pessoas? Mata? Não. Suporte. Aprenda com Deus, que suporta essas pessoas até o dia final, para manifestar nelas o seu poder, a sua ira. Suporte. Aguente. Aguente, pedindo a Deus que lhe dê sabedoria, misericórdia, ajuda. É claro que não, em hipótese alguma, você conseguirá definir quem são, porque Paulo perseguiu a igreja e se converteu. Então você se antecipar dizendo, essa vai para o inferno, aquela ali não. Ah, aquela dali também vai para o inferno, aquela outra eu acho que não. Se antecipar nesse julgamento precipitado, que não tem nenhuma base bíblica, é claro que é um erro absurdo. Mas enquanto você tiver que suportar, este mundo suporte. Enquanto tiver que estar com pessoas que só criam problema para a sua vida por causa que são más e não vão mudar, elas têm prazer na maldade. Você pode perguntar várias vezes, por que você faz isso? Não faz sentido, isso é ruim, isso é mal. Você não precisa matar, destruir, roubar, dominar. Trabalhe, seja bom, faça o bem, seja uma bênção. Você pode ensinar tudo de bom, mas ela prefere tudo de mal. E você não vai conseguir convencê-la sozinho. O que você faz? Suporta. Como Deus, suporte, tenha paciência e vá suportando, sabendo que até essas pessoas cumprem um propósito divino para glorificar a Deus. E na dureza do coração delas, servirão de instrumento para mostrar o poder de Deus, que manifesta a sua justiça com fulgor a este mundo. Suporte. Mas não só são eles. Versículo 23, Paulo diz, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Ah, como é bom ser alvo da graça do Senhor. Essa é com certeza uma das mais agradáveis aplicações desse assunto.
Porque toda vez que você medita no fato de que Deus nos deu esta graça de crer nele, de viver uma nova vida, de poder, sendo pecador, não sou melhor do que nenhum aí. Davi não era de forma alguma o melhor dos homens. Poderíamos até dizer que Davi foi pior do que muitos deles. Mas assim como Paulo ouviu Deus dizer para ele, um homem que perseguiu a igreja de Jesus e que conhecia Deus, ele diz, então ele me disse, ou seja, Deus disse, a minha graça te basta. A graça do Senhor basta. Ser amado por Deus basta. Saber que vou herdar um novo céu, uma nova terra, basta. Isso é suficiente. Mas Deus, eu tenho que sofrer por aqui. Oh, meu filho, não basta saber que eu te amo. Não basta saber que eu lhe dei a graça. Não basta saber que alcançarás uma vida eterna. Então, a graça basta. Porque Deus quis nos dar de sua misericórdia para que sejamos vasos para a glória do seu nome. E ele diz, não importa se de judeus ou gentios, qualquer um que creia no Senhor, que realmente creia no Senhor, porque a justificação vem pela fé, e a fé no Filho de Deus. Tudo aponta para o Senhor. Estes que creem no Senhor, glorificam ao Senhor em Jesus, desfrutam das bênçãos de Deus em Jesus. Como diz Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. O que eu faço ao saber que de todos os homens que vivem na miséria do pecado, Deus quis dar a alguns deles a sua misericórdia? O que eu faço ao saber isso? É exatamente o que Paulo está dizendo. O que eu faço? Agradeça, meu irmão. Agradeça. Agradeça porque você se achegou a Ele, e todo aquele que se achegar a Deus jamais será lançado fora. Agradeça porque teu coração de fato teve entendimento, seus ouvidos foram abertos, sua mente conseguiu compreender a palavra do Senhor, e o chamado de Deus que é dado a todos os homens indistintamente, aquela pregação dada a todos os homens, dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, alcançou seu coração. É com tristeza que olhamos para aqueles que a gente insiste. Meu filho, se arrependa, se converta, mude, creia no Senhor Jesus, Ele é a mudança. Mas elas não querem, elas continuarão até a morte. E na morte é que elas verão que má escolha fizeram. Com tristeza olhamos para eles, mas não é para nós nos entristecermos que nós meditamos nesse texto, mas para nós louvarmos a Deus por sua tamanha graça. Porque você não é melhor do que aquele que está lá fora, não. Porque eu não sou melhor do que nenhum dos homens que já fez atrocidades. Nenhum de nós. Mas a graça do Senhor nos alcançou. A graça do Senhor nos alcançou. O que eu faço com ela? Louve a Deus, agradeça a Deus. O que você faria se alguém vendo você na sarjeta, na miséria, vendo você sem nada para se erguer, chegasse com misericórdia, sem ter nenhuma dívida para contigo,
e lhe desse tudo o que você precisa, erguesse você, desse a você um lar, desse a você uma nova vida, desse a você uma perspectiva, e você então, auxiliado, conduzido por essa pessoa, começasse a viver uma vida completamente diferente. O que nós deveríamos esperar dessa pessoa? Uma profunda, profunda gratidão por toda a sua vida. Uma gratidão que não deve se expressar em palavras, mas em atitudes. Por isso que não faz sentido o cristão que não quer orar, o cristão que não quer adorar, o cristão que não quer ler a Bíblia, o cristão que não quer obedecer, o cristão que não tem prazer em fazer essas coisas, antes considera um peso, um jugo. Ai, que saco, vou de novo para a igreja. Ai, que saco, vou fazer isso de novo. Que considera o serviço a Deus, o andar com Deus, o fazer as coisas de Deus, uma coisa pesada. Não faz sentido. Ela nunca entendeu o tamanho da bênção de Deus sobre a vida dessa pessoa. Uma grande possibilidade de não ser cristão, de essa pessoa não ser verdadeiramente cristão. Porque não é o tamanho do pecado dela que define que se é ou não cristão, mas a incredulidade, o desprezo, a indiferença para com Deus. Não tenho como não agradecer. Não tenho como dizer: Senhor, tua minha vida está aqui. Faz dela o que o Senhor quiser, como disse Maria. Não tem como não dizer: Senhor, minha boca é tua. Usa para falar o que o Senhor quer, como disse Isaías. Não tem como fazer como Moisés, que mesmo querendo rejeitar, foi e obedeceu ao Senhor. Ou como Jonas, que mesmo fugindo, voltou arrependido e cumpriu a vontade, contrariado, mas cumpriu. Não tem como não fazer a vontade do Senhor, diante de tudo que você tem conhecimento que Ele fez por você. Paulo diz que Ele nos constrange, o amor de Deus nos constrange. Fico profundamente constrangido de ter tanto amor recebido da parte de Deus e eu não ter nada para dar a Ele. Então o que eu faço? Como disse Davi: tomarei o cálice da salvação, louvarei ao Senhor. Faça isso, louve a Deus. Você não tem nada para dar a Ele, Ele não precisa de você, nem de mim, nem de ninguém. Ele se basta. Mas tudo o que eu tenho, que pertence a Ele, eu posso com prazer, com alegria, ou como diz o primeiro grande mandamento, de todo o meu coração, de toda a minha alma e de toda a minha força, amá-lo. Amá-lo. Porque o amor dele me constrange. Eu tenho que amá-lo. Então vivencie aquilo que Deus deu a você. Se você crê no Senhor Jesus, e desfrute com prazer. E se você diz assim: mas eu não creio, e aí o que eu faço? Creia! Deus jamais lança fora aquele que o busca, diante da certeza de que apenas dois grupos existem: os que herdam a vida eterna, os que não herdam a vida eterna. Você vai fazer o quê? Ficar esperando até ver o que vai dar no final? Não. Vá a Ele. Porque são esses que se mostram vasos de misericórdia. São aqueles que creem, são aqueles que se entregam, são aqueles que confessam a Jesus, são aqueles que amam a Jesus, que são os vasos de misericórdia. São esses que se entregam a Deus, que são os vasos alcançados pelo Senhor e que são colocados como vasos para a sua glória, manifestando a beleza das misericórdias de Deus. Então vá a Ele, porque Deus jamais lança fora aqueles que o buscam, jamais. E por fim, sabendo que Deus estende suas misericórdias para tantas pessoas, continue falando de Jesus para elas. Enquanto você suporta o mundo e toda a maldade dele, continue falando de Jesus para as pessoas, falando o Evangelho. Porque dentre estas pessoas, há aquelas que serão alcançadas. Há aquelas em que a semente lançada irá frutificar. Em que a semente lançada irá produzir frutos a 100, a 30, 60 e 100 por um. Então continue. Porque a graça de Deus alcançará muitas destas vidas.
e você se alegrará com elas. Faça isso por amor a Ele, porque o amor de Deus nos constrange. Lembro-me que, ao ser alcançado pelo Senhor, com meus 17 anos, e indo da escola para casa, na época a escola técnica, hoje o IF, e conhecendo este ensino, essa doutrina, lembro-me como hoje, sentado no ônibus, com a cabeça encostada no vidro e olhando para aquelas multidões, ficava pensando comigo mesmo, meu Deus, por que eu? Não sou melhor que nenhum deles. Não fiz nada. Conheço a minha vida, é horrível. Por que eu? Mas quanto mais eu perguntava por que eu, mais gratidão surgia, queimando ardentemente meu coração. Porque quanto mais eu vejo que não há uma só razão para que eu seja agraciado com a misericórdia de Deus, mais o meu coração arde, queima em chamas de gratidão pelo Senhor que me alcançou. Eu não posso deixar de servi-lo, eu não posso deixar de amá-lo, porque o amor dele por mim me constrange profundamente.